Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Essa frase foi escrita por George Orwell há quase 80 anos, mas parece descrever o mundo de hoje com uma similaridade incrível. Como um livro sobre animais consegue ser tão atual? Meu nome é Dan e esse é meu vídeo sobre a Revolução dos Bichos. Eu já vou avisando que o vídeo contém spoilers, então vai ler o livro primeiro porque você tá perdendo uma obra-prima se você ainda não leu. E bora lá. Bom, A Revolução dos Bichos de George Orwell é uma fábula política que retrata como ideais revolucionários podem ser corrompidos pelo poder. Apesar do livro ser uma crítica à União Soviética, o livro é relevante até hoje porque os padrões de manipulação, abuso de poder e desigualdade continuam os mesmos no mundo inteiro. Tá, mas se esse livro continua atual depois de tanto tempo, será que isso significa que a história se repete? Bom, historicamente falando, nós temos dois exemplos de revoluções que deram errado. A primeira é a Revolução Francesa de 1789, que após a derrubada do regime monarquista instaurou um período de terror, e a Revolução Russa de 1917, que buscava instaurar uma sociedade igualitária, mas no fim acabou no regime totalitário de Stalin. Ok, eu dei uma explicação breve de dois exemplos, mas o que é a Revolução dos Bichos? Uma explicaçãozinha rápida do livro escrita mal e porcamente. Os animais da Fãs da Flora estavam cansados dos abusos do fazendeiro Jones, e eles decidiram se rebelar. Eles estavam inspirados pelo discurso do Porco Major. Eles criaram uma sociedade baseada em igualdade. No começo parece que tá indo tudo bem, mas logo os porcos assumem o controle e começam a agir como os humanos que expulsaram. E com isso nós temos vários paralelos. Desses paralelos que podemos citar, a gente pode citar o Sr. Jones. Ele representa o Cesar Claus II, enquanto os porcos eles simbolizam líderes como Lenin, Trotsky e Stalin. Bora lá. Bola de Neve ele representa o Trotsky. Ele tem boas intenções, mas é expulso pelo Napoleão, que representa o Stalin, que assume o controle e impõe uma ditadura. O mais interessante de tudo isso é a conexão que a gente tem com a realidade. O porquê? Bom, o que acontece na história não é exclusivo da União Soviética. Diversos governos e empresas usam as mesmas táticas para explorar, censurar e manipular os outros. E agora, partindo para outro tópico, a gente tem os mandamentos do livro. Bom, no total existem 7 mandamentos. O primeiro sendo, qualquer coisa que ande sobre 2 patas é um inimigo. O segundo sendo, qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é um amigo. O terceiro, nenhum animal usará roupas. O quarto, nenhum animal dormirá em uma cama. O quinto, nenhum animal beberá álcool. O sexto, nenhum animal matará outro animal. O sétimo, todos os animais são iguais. O mais engraçado de tudo isso é que, com o passar do livro, alguns mandamentos são alterados e outros quebrados. Dando de exemplo, temos: o primeiro mandamento é o exemplo dos que foi quebrado. Ele dizia: qualquer coisa que ande sobre 2 patas é um inimigo. No final do livro, os porcos eles começam a fazer aliança com os humanos e andam sobre 2 patas. E aí a gente tem uma reflexão. Quando o poder ele muda de mãos, muitas vezes os antigos inimigos se tornam aliados convenientes. E aí vamos para o segundo mandamento. Ele afirmava que qualquer coisa que andava sobre 4 patas ou tinha asas era um amigo. E isso desaparece conforme os porcos eles começam a tratar os outros animais como inferiores. Um exemplo que nós temos no mundo real são os líderes revolucionários, que depois de assumir o poder, começam a se distanciar do povo. E aí partimos para o terceiro mandamento, que os porcos obviamente quebraram. Nenhum animal usará roupas. No final do livro, eles vestem ternos e chapéus, como os humanos que antes odiavam. E aí a gente tem outra reflexão. As elites sempre encontram um jeito de se diferenciar e se manter no topo, mesmo quando dizem defender o povo. No quarto mandamento teve uma mudança sutil. O original era: nenhum animal dormirá sobre uma cama. Os porcos alteraram para: nenhum animal dormirá numa cama com lençóis. Isso reflete como o discurso de poder pode ser manipulado para justificar privilégios. E é até interessante isso. E agora vamos para o quinto mandamento. Originalmente, o quinto mandamento estava escrito: nenhum animal beberá álcool. Os porcos eles mudaram esse mandamento para: nenhum animal beberá álcool em excesso. A reflexão que isso traz é que o álcool ele simboliza o luxo e a decadência do poder. Quando os líderes eles chegam ao topo, passam a justificar os excessos e... Bom, o sexto e penúltimo mandamento ele torna a violência aceitável. Originalmente ele dizia: nenhum animal matará outro animal. No entanto, depois da alteração dos porcos, ele vira: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Isso mostra a legítima repressão que o Napoleão ele tinha contra os opositores.
No mundo real, os líderes autoritários fazem o mesmo, justificando a censura e violência como necessárias para manter a ordem. Agora nós vamos para o sétimo e último mandamento, o mandamento que destrói a revolução. No final, todos os mandamentos eles são apagados e são substituídos por: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Essa frase que eu mencionei no começo do vídeo, ela mostra a hipocrisia de qualquer regime que promete igualdade, mas cria elites que exploram os demais. Eu acho que depois de mencionar tudo isso, a pergunta é: por que essa história se repete? Bom, eu posso citar vários exemplos, mas eu vou mencionar alguns que ocorrem no livro. Temos eles a manipulação de mídia, porque no livro, o Scholar, que na tradução do livro que eu li estava como dedo duro, ele distorce os fatos para convencer todos os animais que está tudo bem. E atualmente nós temos governos e empresas que controlam as narrativas para se manter no poder. Um exemplo que nós temos seria as fake news, a censura, a reescrita de história para favorecer quem está no topo e etc. Bom, outro exemplo bem atual que nós temos no livro é a exploração da classe trabalhadora, onde o cavalo boxer, que na tradução do livro que eu tinha era cascudo, ele representa a classe trabalhadora e segue as regras de trabalhador até o fim, mas no fim é descartado, porque ele não tem mais serventia para o sistema. Outro exemplo bem atual mencionado no livro é o ciclo de corrupção política. As revoluções elas sempre começam com ideais nobres, mas muitas vezes acabam criando novas formas de opressão. Um exemplo são regimes que derrubam governos corruptos de anos e depois eles se tornam tão corruptos quanto os anteriores. E agora, para concluir o nosso raciocínio, nós podemos pensar que Owen não escreveu a Revolução dos Bichos apenas para criticar um governo em específico. Ele queria nos alertar sobre como o poder pode ser uma armadilha, transformando até os mais bem-intencionados em novos opressores. Bom, eu agora só queria deixar minha última mensagem. Obrigado por assistir até o final e se você chegou aqui agora, eu quero pedir carinhosamente para você se inscrever. Essa é uma caminhada que eu tô começando agora e eu quero continuar. Então, até o próximo vídeo. Isso é tudo.